Pessoal, tudo bem? Olha, eu fiquei pensativa e me deu muita vontade de trazer um livro que eu particularmente gosto bastante, acho muito interessante, inclusive explodiu minha cabeça várias vezes, que é O Corpo das Imagens, do Jean-Claude Schmitt. O subtítulo é Ensaio sobre a Cultura Visual na Idade Média. E eu tinha, uma das possibilidades, né, que eu tinha pensado é de começar uma playlist sobre medievalismo. E é o que eu vou fazer, tá? Porque eu quero voltar nesse meu interesse sobre medievalismo e não assim história exatamente, mas em medievalismo uma coisa que me chamou muita atenção recentemente, começar a estudar, começar a ler e ir atrás. E eu acho positivo começar com esse livro que é de fato muito bem trabalhado, muito completo. Eu até ia trazer um livro que me foi por indicação de arte e beleza na estética medieval. E pretendo trazer também essa leitura. E aí esse livro do Humberto Eco me fez também ir para a história da beleza dele, mas é um livro que tem muitas imagens, e aí eu fico pensativo, porque eu queria também trazer, ao invés desse, o do Gombrich, né, da história da arte e tal. Só que são livros que tem muitas imagens, muitas representações, e eu acho assim que é um livro que precisa ter imagem, ele precisa ser digerido dessa forma, entendeu? Então eu precisaria extremar a tela, alguma coisa assim, o que eu não consigo ainda, infelizmente. Então eu vou evitar livros que tenham muitas imagens, porque isso corta totalmente a experiência da pessoa que precisa daquelas imagens, porque aqueles livros eles precisam disso, tá? Como esse livro ele vai trabalhar mais o imaginário de fato da Idade Média, ele não é dependente disso, ok? Vamos lá. Introdução. Durante muito tempo, relegadas ao domínio exclusivo dos historiadores da arte, as imagens são hoje consideradas objetos que revelam, como os demais, os testemunhos escritos em primeiro lugar, da observação das ciências sociais e do discurso do historiador. Todas as imagens interessam a este, inclusive, talvez especialmente, aquelas que parecem desprovidas de valor estético ou de originalidade, porque as imagens mais comuns são provavelmente as mais representativas das tendências profundas da cultura de uma época, de suas concepções da figuração, de suas maneiras de fazer e de olhar esses objetos. Todas as imagens, em todo o caso, têm sua razão de ser, exprimem e comunicam sentidos, estão carregadas de valores simbólicos, cumprem funções religiosas, políticas ou ideológicas, prestam-se a usos pedagógicos, litúrgicos e mesmo mágicos. Isso quer dizer que participam plenamente do funcionamento e da reprodução das sociedades presentes e passadas. Em todos os aspectos, elas pertencem ao território de caça do historiador. Tornou-se lugar comum dizer que entramos numa civilização da imagem. É esquecer que a cultura ocidental, por suas ligações com as civilizações antigas e mais ainda com o cristianismo medieval, e seu velho apego à representação antropomorfa. Há muito tempo situa as imagens no centro de seus modos de pensar e de agir. Mas ao concentrar a atenção num tempo mais recente, é verdade que o aparecimento e desenvolvimento exponencial das técnicas modernas de registro e de transmissão de imagens fixas, fotografia, e móveis, cinema e televisão, alteraram nosso campo visual e nossas referências culturais. Para se convencer, bastaria citar o lugar ocupado pelas imagens publicitárias nas relações comerciais ou na propaganda política. Mais recentemente, o aumento das imagens virtuais produzidas, armazenadas e transmitidas instantaneamente de um ponto a outro do planeta, graças à informática, representa um verdadeiro impacto cultural e social do que estamos ainda longe de medir todos os efeitos.
Como os historiadores poderiam ignorar essas mudanças e não tentar situá-las numa mais longa duração? Por aí já se pode antever a extensão e a diversidade de acepções do termo imagem. Falamos da mesma coisa quando evocamos as imagens fugidias da televisão e as cenas de um retábulo do fim da Idade Média. Seu parentesco é indubitável no âmbito mais geral, pelo termo imagem. Designamos em todos os casos a representação visível de alguma coisa, ou de um ser, ou imaginário, uma cidade, um homem, um anjo, Deus, etc. Os suportes dessas imagens são os mais variados: fotografia, pintura, escultura, tela de televisor, mas o termo imagem concerne também ao domínio do imaterial, e mais precisamente da imaginação. Não é necessário ver a representação material de uma cidade para imaginá-la. Logo, ser nomeada meu pensamento lhe dará uma forma e guardarei uma certa imagem em minha memória. Por assim sonhar com certa cidade, conhecendo-a realmente ou não, existindo ou sendo ela apenas fruto de minha imaginação, em todos os casos, não hesitarei de falar de imagens de uma cidade, especificando que não se trata de uma metáfora de linguagem, de uma imagem de memória ou onírica. Podemos hoje facilmente verificar essa diversidade de sentidos do termo. Por seu lado, o historiador ou o etnólogo desconfiam que o mesmo possa vir a ocorrer em culturas e sistemas linguísticos diferentes dos nossos. Na cultura do Ocidente medieval, o termo latino imago, de onde proveio nossa palavra imagem, representa valor semântico rico e variado. Mas, como costuma ser o caso, não convém se deixar enganar pelas semelhanças fonéticas e pelo parentesco etimológico. Quanto mais o vocabulário parece próximo do nosso, que dele é herdeiro, mais devemos desconfiar a priori. A diferença essencial é que a noção medieval de imago se inscreve num contexto cultural e ideológico bem diferente do nosso. Qualquer que seja hoje para nós a importância das imagens e de nossa civilização da imagem, parece-me que não se iguala a da imago na civilização medieval. Com efeito, a imago é o fundamento da antropologia cristã. Desde os primeiros versículos da Bíblia, na primeira vez que o homem é nomeado, é chamado de imagem. Seguindo a narração do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ao criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Desde aí, a questão da imagem se encontra inscrita no drama da história da humanidade, pontuada pela queda, quer dizer, a perda da similitude entre o homem e Deus. Pela encarnação e pelo sacrifício redentor do Filho de Deus, e no fim dos tempos pela ressurreição dos mortos e juízo final. O ad da fórmula bíblica indica que, para o homem, a história é um projeto que visa a restituição plena da semelhança perdida, que subsiste apenas na condição de um traço, vestígio. Devido à falta, o homem encontra-se decaído, vivendo num estado de dissemelhança de Deus. Nesse drama, que na concepção cristã fundamenta toda a história, o homem encarna a mudança enquanto Deus é o ser imutável. No princípio do século XII, Guibert de Nogent dizia que o Criador é o bom imageiro, e toda a criação é a imagem que criara e na qual se refletia. A criação é a imagem do mundo, imago mundi. Toda ela traz consigo a marca do bom imageiro, do Todo-Poderoso. O mundo, a natureza, as instituições humanas, a própria vida moral são pensadas como reflexos, imagens refletidas por um grande espelho. Speculum. Segundo se pode ver nos títulos de tantas obras medievais, a começar pela célebre Enciclopédia de Vicente de Beauveau. A região de dissemelhança, na qual o homem se encontra lançado depois da queda,
é lugar de produção de todas as obras humanas, e entre elas, as imagens. Por vários séculos, a maior parte delas não teve outro fim senão figurar o próprio drama da história cristã. Nos manuscritos, sobre os tímpanos esculpidos, nos vitrais das igrejas, somam-se imagens da criação e da queda, da expulsão do jardim do Éden, da paixão de Cristo, da parousia e do juízo final. A função dessas imagens é dar significado ao drama escatológico, marcando suas etapas. A história, palavra que indica a história sacra, mas também as imagens narrativas que a figuram, adquire assim a aparência familiar dos seres e das coisas da natureza e da sociedade humana. Os pastores que recebem o anúncio do anjo são como pastores verdadeiros, guardando carneiros verdadeiros, e os soldados de Herodes, que massacram os inocentes, têm a aparência de cavaleiros contemporâneos. Entretanto, nem o pintor e o escultor pensam em imitar as realidades que os cercam, como as percebem com os seus olhos. Eles servem-se desses objetos como fórmulas para evocar uma outra realidade, essencialmente diferente, e, para dizer a verdade, invisível. A arte medieval não se encontra submetida à mímese dos antigos, e a cultura clerical associa, rejeita e condena como imitátil as macaquices dos mimos e jograis. As formas figurativas e as cores são, antes de tudo, concebidas como indícios de realidades invisíveis, que transcendem as possibilidades do olhar. As imagens não saberiam representar, no sentido habitual do termo, essas realidades. Poderiam, no máximo, tentar torná-las presentes, presentificá-las. A imagem medieval pode, desse modo, ser comparada a uma aparição, a uma epifania, portando as marcas dessa. O uso largamente atestado do dourado, que reflete a luz, não fazia mais do que sublinhar a mediação que a imagem operava entre o visível e o invisível. Ainda outros indícios concorrem para esta função epifânica das imagens medievais. Por exemplo, muito mais do que a iconografia da paixão são as manchas vermelho-sangue que se coagulam nos pigmentos e rompem na superfície do afresco, que dão significado ao mistério da encarnação. É especialmente a estrutura da imagem pintada que explicita essa função. A partir do século XV, começa a se impor em primeiro lugar na Itália e em Flandres, e depois pouco a pouco nas demais regiões da cristandade, a perspectiva linear como um princípio estruturante do espaço homogêneo do quadro. Toda a pintura clássica conheceu essa forma de representação do espaço, até sua revisão radical na passagem do século XIX para o XX. Mas o período anterior, o tempo do que se convencionou designar de arte românica e arte gótica, não deverá ser julgado a partir dos padrões do Renascimento. A perspectiva não fazia falta na Idade Média, que sabia, à sua maneira, organizar os espaços da imago. Esta, quer que se tratasse de um retábulo ou de uma miniatura no manuscrito, era construída na espessura de seus planos, desde o mais recuado, o folhado a ouro que irradia luz, sobre o qual vinham a se sobrepor figuras coloridas, até o mais próximo do espectador, sem entrar aqui nos detalhes da organização interna da imagem. A posição em que os personagens estão figurados, a inclinação parcial de seus corpos, sua estrutura, seu gesto, suas cores. Convém sublinhar a que ponto a sequência dos planos, de trás para frente, reforça a natureza da epifania destas imagens. Elas parecem surgir fora do manuscrito, do retábulo ou da parede pintada, projetando-se para o espectador a que interpelam, como só uma visão onírica pode fazer. Muito diferentes serão as imagens perspectivas do Renascimento, que inversamente convidam o espectador a entrar no espaço ilusionista da figuração, como atrás de uma janela. O movimento é exatamente contrário, não se reduz a uma mudança de ótica. Significa que a iniciativa mudou de campo. Doravante, essa iniciativa não pertence mais a Majestas Domini ou à imagem do santo.
mas ao devoto que não mais no âmbito do sonho, mas na vida real, encontra tempo para contemplar a imagem feita pela mão do homem. Pela primeira vez, talvez, ele esteja em condições de reconhecer uma obra de arte. A imagem medieval se impõe como uma aparição, entra no visível, torna-se sensível. Numa palavra, ela se encarna segundo o paradigma central da cultura cristã, a encarnação de Cristo, que os clérigos invocam em toda parte para legitimar as imagens cristãs em face dos judeus. Com efeito, segundo eles, foi porque o Filho de Deus se encarnou, tornando-se homem, entrando na história, que era possível e legítimo aos cristãos ultrapassar as interdições judaicas da representação e do culto das imagens enunciados pelo Decálogo. Tu não farás nenhuma imagem esculpida, nada que pareça o que está lá no alto dos céus, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas embaixo da terra. Tu não te prosternará diante destas imagens, nem o servirá, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus zeloso. Compreende-se a partir daí porque tantas imagens de Cristo, da Virgem e dos santos foram providas de relíquias seladas na cabeça ou no ventre de certas imagens, se era preciso reforçar seu poder miraculoso, beneficiando-as com as virtudes conferidas de longa data às relíquias e ao seu culto. Talvez o mais importante fosse assegurar plenamente a presença corporal dessas personagens celestiais entre os homens. Desde então, todo um conjunto de interações, feito de gestos, de palavras e de expressões visionárias, podia se estabelecer entre os homens. E essas imagens, corpo, presenças visíveis e carnais do invisível. Mediadoras, as imagens estavam entre os homens e o divino. Nesse aspecto, elas relevavam plenamente da teoria agostiniana da imaginatio. Em seu comentário em 12 livros do Gênesis, Santo Agostinho deteve-se longamente na distinção entre três espécies de visiones. Enquanto a visio corporalis não era outra senão o sentido da visão, que permite perceber corporalmente objetos corporais, a visio intellectualis, inversamente, é pura contemplação da alma racional, estando além de toda imagem. Entre as duas, a visio spiritualis atinge as aparências do ser, no sonho ou pela experiência visionária. Ela preenche a ausência, ultrapassa as barreiras da morte, desvela os últimos fins, antecipa o tempo da promessa. Por ela se formam as imagens que serão depois conservadas na memória. Como tudo o que participa uma só vez do corpo e da alma, do terrestre e do celestial, a visão espiritual é, a exemplo das imagens imateriais, lugar de uma tensão permanente, de uma contradição entre forças antagônicas. De um lado, a imaginatio arrisca-se a ser arrastada sob o peso do corpo e dos desejos da carne. Por isso é que as piores suspeitas recaíram durante muito tempo sobre o mundo dos sonhos, ligado ao sono. A falta de controle da vontade sobre o corpo adormecido, aos duvidosos apelos de uma carne dissoluta. É necessário toda a discrécio de uma alma bem instruída para conter esses perigos. Uma freira dominicana de Unterlinden, em Colmar, confessa às suas irmãs que mais de uma vez sua alma conheceu as pulsões de pensamentos vergonhosos que, mesmo que quisesse, não teria sabido imaginar nem figurar. Mas, por outro lado, a espiritualidade monástica, notadamente entre os cistercienses, procurava projetar a visão espiritual para o alto, arrecadando-a ao corpo, ao sentido da visão, a contemplação duvidosa dos objetos materiais, as esculturas dos claustros que podiam divertir, as figuras coloridas dos vitrais, as iluminuras cintilantes dos manuscritos, para dar livre curso às metáforas da linguagem mística, em São Bernardo principalmente. Entre esses dois polos, o espiritual assume sempre mais sua parte de corporal.
No século XII, a teoria da imaginatio renova-se numa pneumofantasmologia, em que se agregam saberes que só depois iriam a se separar: o da teologia mística, da cosmologia, da psicologia ótica e medicina. Ela arranca a imaginação aos preconceitos negativos que a associam tradicionalmente às empresas do maligno, instigador das fantasmata, e simultaneamente tende a reabilitar o sentido da visão, instrumento tanto do amor religioso quanto do profano. De um lado, os olhos e o coração abrem-se para os prazeres corporificados nos mitos de Narciso e de Pigmalion, e que são prometidos no Roman de la Rose. De outro, a Miné, a cortesia, infiltra-se na linguagem mística, enquanto religiosas, monjas ou beguinas abismam-se numa contemplação dos sofrimentos e das imagens de Cristo, que as levam quase ao êxtase. Para as místicas do fim da Idade Média, a imagem de devoção, a de Cristo crucificado, a Imago Pietatis, que figura Cristo nu em seu sepulcro, os Arma Christi, que oferecem ao olhar o catálogo dos instrumentos da paixão, os cravos, a coroa de espinhos, a coluna da flagelação, etc., ou então a Pietà tendo sobre seus joelhos o corpo inanimado do filho, suscita a visão que, em troca, lhe dá as aparências da vida, a ilusão do movimento e da linguagem, a efusão das lágrimas e do sangue divinos. Dito de outra forma, os sinais de uma presença real. Graças à imagem, os místicos estabelecem uma relação privilegiada com as personagens sacras, com as quais procuram se assemelhar, interpondo-se entre a Virgem e o Menino Jesus, ou entre João e Cristo. Margarida Ebner, por exemplo, tira o Menino Jesus da manjedoura e o pega no colo, dorme sobre o crucifixo colocado em seu leito, em êxtase diante do crucifixo. Ângela de Foligno sente-se crucificada pela visão do crucifixo, e Margarina de Cortona e Edwigs da Silésia dialogam com o crucificado. Quanto a Aldobrandesca de Siena, é tomada pelo desejo incontrolável de beber do sangue que via escorrer da chaga do flanco do crucificado. Mais tarde, em memórias desse bom intenso, fará pintar uma Pietà com o filho morto sob os joelhos. Entre a imagem e o devoto, a troca de olhares é desde o primeiro momento determinante. Ao fixar a imagem dos olhos, este último sente-se invadido por uma presença viva, antes de encontrar um sonho, a confirmação de seu poder ativo. Essa interatividade entre a imagem e quem a vê, ou que mais exatamente é visto por ela, não é inteiramente nova nos séculos XIII e XV, mesmo que não tenha sido jamais tão intensa quanto nos meios devotos e místicos desta época. Desde os séculos 0 até o 10, quando o Ocidente redescobre a escultura em 3 dimensões pelas majestades ou estátuas relicário de Cristo, da Virgem, de santos como Santa Fé de Conques, ou peregrinos, monges, cavaleiros, camponeses, ficam fascinados pelo olhar, o vultus desses personagens celestiais que parecem descer na terra. No brilho de seus olhos vibrantes, como o clarão dos círios, nos ruídos do bosque que se ouvem durante a noite, eles se esforçam para adivinhar os sinais favoráveis à sua prece. Em certos casos, uma visão ou um sonho ocorre diante da imagem, ao contato com seu corpo carregado com o poder miraculoso das relíquias. Em outros casos, primeiro vem o sonho, e é por seu intermédio que o bispo ou abade, mas por vezes também um humilde paroquiano, recebe a ordem divina de mandar fazer uma imagem digna do santo local, da Virgem ou do próprio Deus. Assim, no fim do século X, o sonho do abade Roberto de Moza justifica e ilustra a criação do bispo Estevão de Clermont, de uma virgem em majestade, com o menino colocada atrás do altar da nova catedral. Veremos também como um sonho de um simples ferreiro esteve na origem do crucifixo de Waltham.
abertura para o além, na cultura e nas sociedades medievais, o sonho é o meio mais eficaz de legitimar toda novidade e ambição social, sejam elas individuais ou coletivas. Uma vez delimitando o campo de pesquisa e definido o método de abordagem, convém desenhar a trama de uma história que se desdobra necessariamente na longa duração da cultura cristã, do seu imaginário e de suas imagens, levando em conta não somente as formas iconográficas ou narrativas, mas suas funções e seus usos nos contextos sociais, políticos e ideológicos, em constante renovação. A esse respeito, é essencial notar que nossas imagens funcionam em espaços sociais articulados, organizando-se em torno de, pelo menos, dois polos. De um lado, a universalidade da referência cristã, de outro, o locus particular, a igreja paroquial, o lugar de peregrinação, a cidade que se dedica ao seu santo patrono e ao culto de suas imagens, as mudanças históricas que afetam as relações entre esses dois polos, em geral complementares, por vezes antagônicos, devem ter desempenhado um papel importante no estatuto e nas funções diversas das imagens. O Império Constantiniano fundava-se, senão em torno da imagem, pelo menos em torno de um signo triunfal da cruz, objeto primeiramente da visão do imperador e depois de uma reprodução material e de uma liturgia. Em seguida, toda a renovação do ideal do Império Universal, com os carolíngios e depois com os otônidas, foi traduzida numa nova exaltação do sinal original em que pesem todas as críticas ao culto de imagens particulares, como testemunhos Libri Caroline. Inversamente, as estátuas que aparecem no fim do primeiro milênio tiram sua capacidade de difusão de uma extrema segmentação da sociedade, como os exemplos da Virgem de Clermont e da Santa Fé de Conques, bem o demonstram. Cada mosteiro e cada igreja possuem sua majestade, que rivaliza com todas as demais, mas que pode vir a se tornar potencial aliada no caso de uma ameaça comum. A função de uma majestas que põe em ação conjuntamente os poderes miraculosos de um corpo santo e a força simbólica de sua efígie é de defender uma igreja, suas terras e seus homens contra a cupidez dos castelões da região, na economia dos milagres que asseguram a reputação da majestade. Os sonhos desempenham papel essencial, pois estabelecem a relação mais íntima entre o peregrino e o santo ou a santa, que lhe aparece em seu sonho para o ajudar, ameaçar ou castigar. Nos séculos XII e XIII, uma gama de imagens sacras se difunde e se diversifica. A reconstituição de vastos espaços políticos, reinos, papado, império, confere vigor ao polo universal, que não tem melhor lugar de eleição do que Roma. Doravante, esse polo não mais precisava se afirmar apenas em torno da cruz, mas também em torno de uma imagem miraculosa, não feita por mão humana, religando miticamente a sede pontificial ao lugar da paixão de Cristo. Isso acontece com Verônica, Vera Icona, que Inocêncio III promove um verdadeiro culto no princípio do século XIII. Localmente, outras imagens servem de paládio a diferentes cidades, notadamente quando a cidade encontra-se cercada, e de emblema sobre as moedas. Talvez o melhor exemplo disso seja o Volto Santo de Luca. Essas imagens adquirem uma reputação universal que as distinguem das majestades da sociedade segmentada e feudal dos séculos anteriores. A relação de equivalência entre o local e universal, que leva diversos contemporâneos a comparar explicitamente a Verônica e o Volto Santo, torna-se então a regra. Este livro persegue uma exploração dos significados sociais do corpo e das formas de corporeidade na Idade Média. Noutro lugar, já falei dos gestos e dos ritos, dos sonhos e das visões, ou ainda do per alma corpo que definia a pessoa cristã. Dessa vez é pela imagem que abordo esse tema central da civilização cristã medieval, da questão primordial da legitimidade das imagens, como justificar que a imagem deu um corpo ao invisível divino,
Perguntar-se-á de que corpo, chorando, sangrando, sofrendo, são feitas as imagens, e como do imaginário. As visões, os sonhos, o desejo e o amor das imagens pode dar à matéria inerte a aparência da vida. Os 11 capítulos que se seguem retomam alguns dos estudos que balizam minhas pesquisas ao longo de 15 anos, muitos dos quais são pouco conhecidos porque foram publicados no exterior. É o caso de 8 deles. Expresso aqui meu reconhecimento àqueles que não deixam de me acompanhar e de estimar esta pesquisa. Em primeiro lugar, aí ele vai agradecer, tá? E aí a gente vai entrar em seguida na parte 1, ok? No capítulo 1, parte 1, capítulo 1, num próximo episódio.